Quando a gente estuda as profecias e a gente entende os sinais do tempo do fim, a gente não pode mais olhar para a volta de Jesus e pensar que são anos que nos separam desse evento, porque é impressionante a quantidade de detalhes nas profecias do Apocalipse e especialmente na profecia de Hebreus capítulo 4, do 7º milênio da Terra, que é o descanso sabático, conforme está escrito lá em Hebreus, e é o próprio milênio do Apocalipse, o 7º milênio da Terra, que é o milênio no qual Satanás estará preso e que nós estaremos no céu com Jesus. Então, quando a gente olha para a história do pecado, baseada na cronologia bíblica, desde quando Adão e Eva foram criados, tem toda a cronologia, as idades de todo mundo que já passou ali até o povo de Israel. Então aí depois a gente conta a partir de Jesus. Então quando a gente soma pela cronologia bíblica, desde a criação de Adão e Eva, desde o pecado, somando ali a passagem de Jesus pelo planeta Terra até os dias de hoje, a gente entende que o planeta Terra está para completar 6.000 anos. Então não fica difícil entender que nos nossos dias nós veremos Jesus voltar, porque nos nossos dias a Terra vai entrar no 7º milênio. E é lindo pensar dessa forma. Não são anos que nos separam da volta de Jesus. Nós já podemos dizer que são meses. Não é maravilhosa essa promessa? Essa promessa nos enche de esperança. E é por isso que esse não é um momento de focar as nossas energias e o nosso tempo nas nossas carreiras. Não que não devamos fazer isso, mas nós devemos focar a nossa mente, as nossas energias em Deus. É muito tentador olhar ao redor e perceber que o mundo é o mesmo, que está tudo da mesma forma. Mas quando a gente olha para a Bíblia é clara em dizer que nos dias de Noé, os homens casavam-se e davam-se em casamento. Quem disse isso foi Jesus. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Então Jesus diz que da mesma maneira será quando ele voltar. O mundo vai estar normal. Todo mundo vai estar correndo atrás do prejuízo, cuidando das suas carreiras, ganhando dinheiro, se casando, fazendo festa, se divertindo, e ele vai voltar. Então nós precisamos nos preparar. Esse é o momento. Da mesma forma como a igreja que Jesus iniciou, ela avançou na obra da pregação do evangelho com grande poder e manifestação de milagres, a igreja na terra vai se encerrar com grande poder e manifestação de milagres. Os discípulos receberam a plenitude do Espírito Santo e com o poder de Deus, eles conseguiram ressuscitar os mortos. Quando a gente estuda a história de Elias e Eliseu, Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do Espírito de Elias, do Espírito Santo. E no tempo do fim, o remanescente, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, vão receber também uma porção dobrada do Espírito Santo. Uma porção maior do que a porção que os discípulos receberam. Por isso nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos entregar tudo que nós temos a Deus, para que nós sejamos usados como seus instrumentos para realizar os sinais e maravilhas que Ele pretende realizar, para concluir a obra da pregação do Evangelho, a obra de salvação das pessoas. Quando nós olhamos para a história de Noé, com um olhar raso, nós imaginamos que somente a família de Noé era fiel a Deus. Mas quando nós estudamos cronologia na Bíblia, nós percebemos que Matusalém, que era avô de Noé, ainda era vivo nos dias em que Noé já havia recebido a mensagem de Deus do dilúvio. Talvez até ele tenha auxiliado na construção da arca. Ele era quase milenar naqueles dias. E de acordo com a cronologia bíblica, ele foi recolhido antes do dilúvio, ou seja, ele faleceu antes do dilúvio. O que isso nos revela? Que da mesma maneira, no tempo do fim, multidões vão se converter, mas multidões serão martirizadas por amor a Jesus, restando apenas um pequeno número que vai suportar as provas finais. Da mesma forma como seria difícil para Matusalém ter vivido na arca
por um ano em tremenda precariedade de alimento, de luz, um idoso quase milenar. Também para muitos será difícil suportar as últimas 7 pragas. Portanto, Deus vai preservar com vida apenas um pequeno número, 144 mil, literal. E eu espero você sábado para a gente estudar na Bíblia e nós vermos pela Bíblia que esse número é um número literal. Muitos têm sido seduzidos a pensar que os 144 mil é um número simbólico e por isso levam de maneira descuidada a sua vida, sem parar para pensar na solene mensagem do texto sagrado.